Olá, amigos e amigas. Bom, eu tô aqui com o intuito de acabar de uma vez por todas com essa confusão que estão falando sobre o BNDES e o financiamento de obras em outros países através do BNDES, tá? Eu tô vendo aí, eu tô assustado com a falta de informação, inclusive dos meios de comunicação disponíveis, revistas, sites, que estão colocando informações totalmente desencontradas, absurdas e que não correspondem com a verdade. Tá? Eu vou ser aqui totalmente imparcial e para ser totalmente imparcial eu não vou utilizar nenhum tipo de mídia para me basear, e sim apenas dados do governo retirados do próprio site da Transparência, do período de governo Jair Bolsonaro. Por que eu vou usar tudo do governo Jair Bolsonaro? Porque Jair Bolsonaro foi a figura que mais falou contra o BNDES, inclusive na sua eleição, na sua candidatura à eleição de 2018. Então ele foi o cara que mais atacou o BNDES e ele que indicou o presidente do BNDES nesses últimos 4 anos. Então eu vou utilizar todas as informações que eles dispuseram no site da Transparência, no próprio site do BNDES, tá bom? Então assim a gente não tem dúvidas do que é real e do que não é. E eu vou começar esse vídeo aqui já pelas próprias palavras do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ex-presidente do BNDES também, os dois juntos falando. E eu quero dizer que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, porque esse assunto não dá para esgotar em um vídeo só. Então vocês vão acompanhando, eu vou colocar o nome do vídeo de parte 1, parte 2, parte 3, enfim, aí vocês vão se atualizando disso tudo, tá? Vamos lá. Projetos de lei também que eram emendados. E daí permitir, então, essas operações junto ao BNDES. Então, tudo foi legal. Não houve caixa preta. Caixa preta é aquele período onde não se podia divulgar nada, inclusive os contratos que tínhamos com outros países, por decisão judicial. E no final, a Justiça investigou isso de trás para frente, diversos casos, TCU, Ministério Público, CGU, e nada de ilegal foi encontrado no BNDES até hoje. Nenhuma simples irregularidade. Então, toda essa investigação que foi feita mostrou que o banco, em termos operacionais e de execução da política pública, ele foi coerente. Ele fez o que foi pedido pelo Congresso, pelo governo federal à época. E repito, até hoje, com várias e várias investigações, nenhuma simples ilegalidade foi encontrada dentro do banco. Bom, isso já mostra que o próprio governo Bolsonaro reconhece que não houve nenhum tipo de manobra absurda ou corrupção dentro do BNDES. Então isso já acaba com a primeira falácia de corrupção e de desvios, enfim, de tudo que possam ter feito dentro do banco, até mesmo interferências dentro do banco. Não houve. Então isso já está provado pelo próprio governo Bolsonaro, não sou eu que estou falando. Tá? E agora eu quero mostrar para vocês a importância do financiamento de obras fora do país, mas que são executadas por empresas brasileiras. E quem vai falar isso é o próprio presidente do BNDES, indicado pelo Bolsonaro. Hoje, faz quase 2 meses que a gente assumiu o compromisso público de abrir o BNDES para a sociedade, de tornar o BNDES mais transparente, de tornar o BNDES mais simples. E hoje, a gente veio aqui para falar de exportação de serviços. A exportação de bens, a exportação de serviços é fundamental para um país se desenvolver. É uma linha que agrega muito na produtividade, na geração de empregos. A gente pode e deve questionar a política. A gente só não pode condenar um instrumento. Financiamento à exportação é um instrumento fundamental para qualquer país, para qualquer economia, especialmente quando a gente está se abrindo para o mundo, firmando acordos de comércio internacional. Todo país precisa de uma base sólida e ferramentas disponíveis para ser competitivo no comércio internacional. As ferramentas financeiras no BNDES devem e serão usadas para desenvolver o nosso país. Quer saber mais sobre isso? Entre em contato com a gente, liga para a gente, escreve para a gente. O banco com certeza tem muito a melhorar. E você, perguntando, acessando, ligando, só vai ajudar a gente a ser um banco ainda melhor. Então, para você que fica aí na internet gritando, xingando todo mundo e dizendo que é um absurdo o Brasil financiar
obras em outros países, dando a chance de empresas brasileiras exportarem sua tecnologia, serviços, produtos, você está falando bobagem. Porque se você é um eleitor do Bolsonaro, tá aí o próprio presidente do BNDES de confiança do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro mostrando que o financiamento de obras no exterior são coisas que todo país deve fazer, e isso coloca o Brasil numa situação de protagonismo mundial, mostrando que o Brasil tem capacidade tecnológica, capacidade produtiva, enfim, tem tudo que um país precisa ter para estar entre os mais desenvolvidos. Então agora a gente vai analisar essa tabela aqui no site do próprio BNDES, que mostra o quanto o governo brasileiro investiu através do BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, investiu na possibilidade de países estrangeiros financiarem obras usando materiais, empresas e pessoas brasileiras nessas obras, né, nesses outros países. Então tá aqui, ó, o BNDES ele desembolsou basicamente 10 bilhões e meio de dólares, tá? 10 bilhões e meio de dólares, e ele recebeu durante esses últimos mais de 20 anos 12 bilhões e 800 milhões de dólares, ou seja, teve um lucro aí de mais de 2 bilhões de dólares com esse tipo de investimento, com esse tipo de financiamento, afinal é um banco, né? Então, isso é um meio lucrativo do BNDES ganhar dinheiro, e para que esse dinheiro seja de propriedade do país Brasil, né? Do nosso tesouro. Aí tem aqui embaixo mais algumas coisas para vocês verem a diferença, né? Do financiamento, que foram 10 bilhões, do lucro, mais de 2 bilhões de dólares. Aí tem aqui um saldo devedor a vencer, tá? Que são parcelas a vencer, dinheiro que o Brasil ainda tem para receber de alguns financiamentos que ainda estão em vigor, tá? Lembrando que esses dados aqui são dos últimos 20 anos, é de 1998 até novembro de 2022, fim do governo Bolsonaro, tá? Então nós temos ainda 946 milhões para receber, né? Menos de 1 bilhão para receber. As prestações em atrasos não indenizadas, nós temos um fundo garantidor, que eu vou explicar em outro vídeo só como funciona o fundo garantidor, mas existe um seguro, todas essas obras são feitas com seguro, tá? E esse fundo garantidor, ele ainda precisa indenizar o BNDES, o banco, em 53 milhões de dólares, tá? Que é ínfimo ainda, né? Vai ser indenizado, mas é ínfimo. Lembrando que o fundo garantidor é superavitário, então tem mais dinheiro no fundo garantidor, que fica no próprio Brasil e que é administrado pelo próprio BNDES. Tem uma agência que cuida disso. E lembrando que ainda existem 53 milhões de dólares a serem indenizados para o Brasil. Daqueles supostos calotes, que existiram calotes, obviamente, que a gente não deve chamar de calote, porque senão todo mundo que deve dinheiro no Brasil também é caloteiro, a gente vai chamar de caloteiro, então todo mundo já deveu alguma vez para o banco, né? Fazendo um financiamento. Então existem países que também deixaram de pagar os seus compromissos para o banco, e o fundo garantidor, que é o seguro, da mesma forma que quando você deve para o banco já tem um esquema dele para garantir, né, que já está meio que contabilizado aí um certo prejuízo de pessoas que não vão pagar as suas coisas com o banco. E a mesma coisa com o BNDES, ele tem um fundo garantidor de exportação, e 977 milhões de dólares já foram pagos desse seguro, ou seja, não saiu do seu bolso, não saiu do bolso brasileiro, porque muita gente confunde, né? Mas isso aí sai do Tesouro Nacional, mas foi adicionado dinheiro no Tesouro Nacional justamente por conta desse fundo garantidor, então não saiu do seu imposto, saiu do fundo garantidor, que é pago pelos países que contratam os serviços. Então tá aí, 977 milhões de dólares já foram indenizados pelo fundo garantidor ao BNDES. Então vocês podem ver que os números são bem diferentes, né? E deu um lucro muito grande aí para o Brasil, mesmo com esses valores que não foram pagos por alguns países, tá?
Aqui embaixo também tem uma tabela, né, de países aí que foram beneficiados, alguns países, né, as principais, mas assim, o próprio Estados Unidos, né, já usou muito financiamento brasileiro, que eu posso falar até em outro vídeo também. Esse aqui é o vídeo primeiro, que eu quero desmistificar primeiro o que está acontecendo em números grandes, né, na parte grossa, porque depois eu vou começar a dar os detalhes, inclusive eu vou dar detalhes nos próximos vídeos, do contrato com Cuba dos charutos cubanos, né, que disseram que a garantia ficou em charutos cubanos. Então eu vou explicar isso também para vocês, porque eu já peguei o contrato, né? Tem um contrato, exatamente, eu tenho um contrato, eu vou ler o contrato para vocês, tá bom? Assinado e tudo mais. Então tá aqui, ó, países como Angola, Argentina, Costa Rica, Cuba, Equador, Gana, Guatemala, Honduras, e vocês podem perceber aqui, ó, que essa primeira parte aqui da tabela, né, é quanto o Brasil desembolsou para financiar a obra. Depois, ó, saldo devedor a vencer, ó. Aí então a segunda parte aqui é o quanto tem para vencer de parcelas. Na terceira tabela aqui, ó, na terceira linha da tabela, prestações em atraso. Então vocês vejam aqui, ó, que as prestações em atraso são mínimas, tá? De acordo com o que já foi feito, ó, o nível de inadimplência é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Houve sim inadimplência? Sim, da mesma forma que você também já foi inadimplente alguma vez na sua vida, né? As prestações em atrasos já indenizadas, olha aqui, as prestações em atrasos já indenizadas. Então tem tudo aqui muito detalhado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora teve uma grande polêmica da Argentina. A Argentina é basicamente o segundo maior país aí que já pegou empréstimos, né, empréstimos não, desculpa, não, isso não é empréstimo, isso aí é financiamento, tá, que é muito diferente de empréstimo, não vai dinheiro pro cofre da Argentina, e sim para as empresas brasileiras que vão fazer coisas lá. Mas olha aqui a Argentina, ó, foi desembolsado 2 bilhões de dólares, a Argentina tem que pagar ainda 29 milhões de dólares, tá? Nunca atrasou nada, foi tudo pago direitinho pela Argentina. Então não tem por que você negar, né, um financiamento para a Argentina, sendo que ela sempre foi uma boa pagadora. Os países mesmo que sempre que tiveram problemas, né, com dívidas com o BNDES foram Cuba, Venezuela e Moçambique, tá? São os 3 países aí que ficaram com essas dívidas. Bom, eu acho que para esse primeiro vídeo tá legal, eu já vou preparar o segundo vídeo e vocês vão ficar sabendo aí mais detalhes sobre tudo que estão discutindo. E é essa maneira de fazer reportagens, é essa maneira de trazer a informação, é trazendo coisas que realmente são a verdade, tiradas do próprio governo, das fontes oficiais. Não acreditem em fake news. E eu tô aqui, Vitor Panchorra, justamente para acabar com todas as fake news trazidas, inclusive por políticos irresponsáveis que jamais deveriam ter sido eleitos, tá bom? Eu tô aqui de forma imparcial, nem para um lado nem para o outro, tá? Eu sempre digo, Vitor, você é de esquerda ou de direita? Eu sou constitucionalista brasileiro pela lei, tá bom? Então vamos seguir assim sempre, pelo bem do nosso país, tá? Então, um grande abraço a todos e até o vídeo 2, parte 2. Valeu!